Aleluia, Pai, somos gratos por esta noite. Abençoe-nos poderosamente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se. Hoje o meu tópico é sobre como uma pessoa pode entrar para o sacerdócio. Amém. Apocalipse capítulo 1 e 6. Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, o Criador de todas as coisas. A Ele seja toda a glória e o domínio eterno para todo o sempre, por toda a eternidade. Amém. Portanto, está claro que somos chamados para o sacerdócio. Não podemos fazer isso por nós mesmos. Vocês não podem se chamar, entenderam? Você não pode se chamar. Hebreus 5, versículo 4. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Portanto, Jesus não se glorificou a si mesmo, ele não se fez sacerdote, ele foi feito por Deus. Amém. Abra comigo agora em Êxodo, no capítulo 19, sobre como entrar e participar plenamente no sacerdócio de Deus. Os detalhes completos e a narrativa disso estão registrados na Bíblia Sagrada, especificamente no livro de Êxodo. No terceiro mês, precisamente no mesmo dia em que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, eles chegaram ao vasto e árido deserto do Sinai. Isso ocorreu após a sua partida de Refidim, um local anterior em sua jornada, e então eles vieram e acamparam no deserto do Sinai. E ali o povo de Israel montou seu acampamento, posicionando-se diretamente diante da imponente e sagrada montanha. Então Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim, o vosso Deus e Salvador. Agora, pois, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Muito bem. Deus quer que vocês sejam um tesouro especial, peculiar para mim, acima de todos os povos. Pois toda a terra é minha. Versículo 6. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás muito bem aos filhos de Israel. Amém. Então Moisés veio, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu junto e disse: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés levou as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Muito bem, virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. E Moisés contou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje. Amanhã deixa-os lavar as roupas, ok? E marcarás limites aos povos. Sobre dizer: Tome cuidado para não subir ao monte para tocar na fronteira, pois todo aquele que tocar no monte será morto. Tudo bem? Versículo 14. Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. Esteja pronto para o terceiro dia. Tudo bem, agora versículo 18. Agora o monte Sinai estava todo completamente envolto em uma densa fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça subia como a fumaça de uma grande fornalha, e todo o monte tremia muito fortemente. Então houve terremotos, fumaça e fogo. Uma vez estive em uma montanha na Nicarágua, e havia fumaça saindo da montanha, e havia fogo, como se fosse um vulcão ativo. Muito assustador à noite. Se a montanha inteira está tremendo assim, se não consigo imaginar se você já foi lá. Da próxima vez que você for a Nicarágua, não deixe de ir. Olhe para este vulcão.
você vê fogo vermelho, vermelho fervendo, um leite fervente. Literalmente. É simplesmente incrível. E é realmente assustador porque você imagina se caísse ali, sabe? Porque é muito, muito longe e você vê o vermelho e você vê o fogo vermelho intenso à noite quando você entra e percebe que está tudo completamente vermelho. Agora, quando a voz da trombeta soou longamente e ficou cada vez mais alta, Moisés falou. E Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha, e o Senhor chamou Moisés. E então o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo, para que não ultrapassem até o Senhor para olhar, e muitos deles pereçam. E que também os sacerdotes que se aproximam se santifiquem. Tudo bem? E Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu nos advertiste, dizendo: estabelece limites. E o Senhor lhe disse: vai, desce, tu subirás, tu e Arão contigo. Mas que os sacerdotes e o povo não ultrapassem para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu até o povo e lhes falou. Tudo certo. Agora veja bem, Deus está nos mostrando aqui algo verdadeiramente incrível e profundo. Ele encontrou Moisés no Monte Sinai. Existem muitos lugares importantes e significativos que você deve sempre lembrar. Tudo bem? Mara, onde havia as águas amargas. Refidim, onde não havia água lá. E Sinai é outro lugar onde a montanha estremeceu e Deus desceu e falou. Locais diferentes na jornada, certo? Todas oportunidades para você reclamar, murmurar, resmungar e ficar descontente com a sua situação atual. Agora, quando eles chegaram ao Sinai, o Senhor disse: ei, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como eu os levei sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se vocês obedecerem a minha voz, certo, e guardarem a minha aliança, vocês serão especiais para mim. E número 2, vocês serão um reino de pastores. Então, eu acho que sacerdotes, eu acho que Deus quer que todos sejam sacerdotes, porque ele disse: nós somos todos sacerdotes e reis. Então, veja, eu tenho encorajado todos a serem pastores. Você entende? E veja, isso está claramente na Bíblia. Um reino onde todos são considerados sacerdotes não é realmente incrível? Um reino de pastores. É isso que é. É como uma igreja cheia de pastores. Todo mundo na igreja é pastor. Não é uma boa ideia. Ideia muito fantástica. Então, essa é uma visão realmente muito grande, abrangente e significativa. Agora, ele disse que existe uma condição importante e crucial, não é mesmo? E olhe para a condição no versículo número 5. Se vocês realmente obedecerem à minha voz, de fato, e guardarem a minha aliança, certo? Então vocês serão um tesouro peculiar e muito especial. Então, o seu sacerdócio não está garantido de forma alguma. A sua entrada no sacerdócio não está garantida até que você obedeça plenamente à voz dele, à voz do Senhor. Então, quando você obedece à voz dele, começa a se aproximar e a se aprofundar na possibilidade de se tornar um verdadeiro sacerdote. Amém. Então, quais são as coisas importantes e significativas que o Senhor disse? E por isso, eu vou te dar 12 passos essenciais para o seu sacerdócio, certo? Você gostaria de conhecer esses 12 passos? Sim. Isso o levará mais profundamente ao seu sacerdócio. E claro, não creio que serei capaz de passar por todas as etapas, todos os passos para o seu sacerdócio, mas tentarei. E se eu não terminar o que acho que não vou fazer, continuaremos sempre que houver uma oportunidade. Talvez em um acampamento, talvez na semana que vem, não sei. Certo? Êxodo capítulo 20. Entramos direto. Ponto número 1. Como podemos entrar neste maravilhoso e glorioso reino de sacerdotes? Ok. Número 1, reconheça Deus e seus caminhos na terra. A primeira coisa é reconhecer Deus trabalhando na terra. Você deve reconhecer Deus em ação. Tudo bem? Agora veja bem, Deus disse a Moisés: ok, desça agora, suba novamente.
Eu vou lhe dizer exatamente o que você deve dizer a todas as pessoas, ok? E a primeira coisa que ele lhes diz está em Êxodo, Êxodo 19, é a montanha queimando. E então o capítulo 20 é quando ele chama, ok, isso é o que eu quero que você faça, vai e diga ao povo. Então agora Deus chamou Moisés e lhe deu os passos pelos quais todos eles se tornarão um reino de sacerdotes. A primeira coisa era reconhecer Deus e seus caminhos na terra. O que quero dizer com isso? Observe Êxodo capítulo 20, versículo 1. Deus falou estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, Deus pode te tirar de um lugar, mas você pode não saber que foi Deus quem te tirou. Você pode até dizer: bem, eu tive muita sorte de estar aqui. Entendeu? Você pode dizer: ah, uau, eu realmente agradeço a Deus pela minha incrível boa sorte de ter sido encontrado neste lugar tão especial. Está me acompanhando de verdade? Sim, eu sou sortudo, do tipo sortudo. Bem, minha família, todos nós somos pastores e sacerdotes. Sabe, eu sou do tipo sul. Sabe, eu sou do tipo certinho. Sim, sempre gostei de orar desde que nasci. Quero dizer, gosto de louvar e adorar porque sou do tipo que canta. Fui cantor a vida toda, sabe? Então, em Êxodo, no capítulo 19, não no 20, mas sim no capítulo 19, no versículo 4, você vê Deus dizendo: vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. E como eu os carreguei sobre as minhas poderosas asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então você deve ver e reconhecer a poderosa e inegável ação do Senhor Deus. Então, quando o antigo Egito estava sendo completamente destruído, certo? E eles estavam passando por um verdadeiro holocausto econômico. Ok, a economia egípcia estava sendo severamente devastada pelos terríveis desastres naturais. Em uma tragédia após a outra, Deus disse ao seu reino de sacerdotes: vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz aos egípcios, não foi? Viram o que fiz com o gado, com as fazendas, quando trouxe os gafanhotos e com o suprimento de água deles. Vocês viram o que fiz com os negócios deles. Vocês viram o que fiz com o exército deles. Eu afoguei todo o exército. Vocês viram o que fiz aos egípcios. E como eu os carreguei nas asas de águia. Veja, as pessoas olham para as coisas e dizem: ah, circunstância. Ah, é um vírus. Ah, que pena. Ah, é por causa disso ou por causa daquilo. Mas, uma vez que você começa a se aproximar do Deus do seu sacerdócio, você deve reconhecer as coisas pelo que elas verdadeiramente são espiritualmente. É isso que a Bíblia diz. Inteiramente espiritual é vida e paz. Então, qualquer coisa que aconteça na sua vida, você reconhece o significado espiritual disso e o elemento de Deus no que está acontecendo com você. Sim, você reconhece que ele disse que você viu o que eu fiz o que fiz aos egípcios e como eu carrego você em asas de águia. O que significa que eu carreguei você, eu fiz você escapar, eu fiz você sair surpreendentemente. Uau! E você deve reconhecer que se você não reconhece Deus, você continua agindo como uma pessoa secular. Hoje estamos tendo todas essas experiências no mundo, sabe? Começou como uma coisinha na China e depois, quero dizer, inicialmente parecia uma doença, mas parece que está até mudando. Não é apenas uma doença, é um problema muito sério, é uma crise profunda e não é uma crise comum. É uma crise em que não é fácil ver como pode realmente terminar. Sinceramente, uma coisa tão pequena não é, de forma alguma, uma coisa pequena, de fato, verdadeiramente. Quero dizer, não sei se você realmente sabe, mas os hotéis que foram construídos em todo o mundo, até mesmo em Gana, tudo fechou, todo mundo foi para casa. Corredores e quartos completamente vazios, corredores escuros, corredores sombrios e desolados. Sim, demitindo trabalhadores, mandando-os para casa. Isso não é apenas uma doença.
Nada de assistir a coisas, viagens de negócios ou qualquer outra coisa que esteja ligada a viajar. Sim, os aeroportos estão realmente fechados, o trabalho está parado e muitas outras coisas. E quando você vê, sabe, o motivo pelo qual às vezes não sabemos o efeito de uma coisa, mas se você estudar a história da economia, o que eu não fiz, mas se você estudar, vai descobrir que uma pessoa que trabalha gera trabalho para muitas outras pessoas. E então eles descobriram que, onde quer que houvesse indústrias prósperas, os alfaiates locais eram consideravelmente mais ricos. Os barbeiros da região eram também mais ricos. Aqueles que fazem pão, os padeiros, eram notavelmente mais ricos. E o sapateiro estava em uma situação financeira muito melhor. Aqueles que fazem jollof rice, seja ganense ou nigeriano, também estavam em melhor situação, entendeu? Aqueles que vendiam comida também estavam em melhor situação, porque um emprego, né, uma atividade, gera atividades para muitas pessoas. E também descobriram que as pessoas prosperam e se desenvolvem nas cidades, não quando estão espalhadas em pequenas aldeias e povoados. Então, em certo momento, até mesmo na Inglaterra, quiseram reunir todo mundo do campo e trazer todos para uma cidade só. Porque perceberam que as atividades criadas na cidade dão emprego para todos. Há tantas coisas interrelacionadas que uma cidade é onde há um centro de prosperidade. É por isso que temos essas grandes megacidades no mundo hoje, porque elas são centros de prosperidade e também muitas outras coisas. Tudo bem? Então, o que você não percebe é que essa coisa que está acontecendo está conectada a muitas outras coisas. Você vê que isso está fechando? Por exemplo, há grandes empresas que fornecem alimentos para companhias aéreas. Eu conheci uma pessoa que costumava preparar comida para isso. Eu conheci várias pessoas assim. Eles montam grandes instalações para fornecer para o voo. Em cada voo, você precisa, se forem 300 pessoas, 300 saladas, 300 pães, 300 manteigas, 300 cafés, 300 Coca-Colas, 300 águas com gás, 300 uísques, 300 frangos ou carnes, 300 peixes, sim, 300 nozes, 300 de tudo. E alguns lugares enormes e especiais onde não se pode contaminar a comida de forma alguma com nada. É algo muito, muito especial, uma questão de higiene. É algo especial. Se você já viu isso antes, fica impressionado. Tudo fica fechado. Além de todas as pessoas que trabalham lá, todo o investimento e a comida que compraram em cada restaurante, escola e igreja, em todo lugar, é simplesmente impressionante. E até mesmo aqueles que fornecem, que vendem petróleo, porque fechar o oleoduto, a perfuração de petróleo, é mais caro, muito caro para reiniciar. Então, eles não podem parar de produzir o petróleo. Por isso, o preço do petróleo ficou negativo em 37 dólares. Porque isso significa que eles vão te pagar para você buscar, porque não tem onde armazenar. E eles não podem parar. Sim, sim, eles realmente não podem parar de jeito nenhum. Então estou explicando que, veja, Deus espera que você enxergue do ponto de vista dele o que está acontecendo. Então ele diz: você viu o que eu fiz aos egípcios. Quando eles estavam saindo do Egito, não havia nenhuma plantação. Todas as plantações foram destruídas pela saraiva. Foi isso. O que sobrou da palha foi comido pelos gafanhotos. Não havia água. O sangue, todo o rio Nilo havia se transformado em sangue. Não havia mais peixes. Porque em todo lugar onde há um rio, sempre há peixes de água doce, tilápia e outros. Todos os peixes morreram. Depois houve um problema higiênico chamado rãs, onde rãs mortas se acumularam. Você sabe um dos nomes do diabo? O Senhor das Moscas. Porque sempre que havia um campo de batalha, depois da batalha você ouvia o som das moscas. Porque havia carne morta, cadáveres de seres humanos espalhados por todo o campo com moscas neles. Porque as moscas vêm para a morte, vêm para a carne e vêm para a sujeira.
Então, o lugar todo, com os intestinos das pessoas cortados, cabeças cortadas, sangue por todo lado. Então, você tem 100 mil pessoas mortas e você ouve as moscas. Senhor das moscas. Sim, da morte. Sim. Você está me ouvindo? Sim. Então ouve. Havia diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide espalhada com os sapos mortos e moscas cada vez mais. E depois, funerais, furúnculos, funerais, as crianças, muita morte. Muitas pessoas realmente morreram. Todos os maris estavam completamente cheios. Então os exércitos foram enviados. Então todas as casas funerais, Motari, todos os lugares lotados. Então foi isso. Moisés continuava vivo. Você deveria ver o que estou fazendo. É isso que Deus está dizendo. E eles, enquanto viviam, disseram: ok, já que você tem um exército para lutar guerras, vamos lá. E ele os levou até o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho. Alguns de vocês acham que é um pequeno canal. O Mar Vermelho é um mar, não é um lago. É um mar. E mexe assim. Você não vê o fim dele, e eles atravessaram o Mar Vermelho. E então todo o exército, a defesa do Egito, o Ministério da Defesa, com o comandante do exército, Força Aérea, todos entraram na água. E eles estavam lá indo. Eles, enquanto iam apressados, quando Deus permitiu que eles chegassem ao meio. Você está vendo? E então a roda começou a ficar muito difícil. Não estavam se movendo devagar. Então eles viram a água aqui, a água ali. A pressão da água sobre sua cabeça sozinha, você não consegue nem imaginar uma parede de água à esquerda, uma parede de água à direita. Então, de repente, eles começaram a ouvir o barulho. Quem já foi a uma cachoeira sabe o tipo de barulho que faz. Ah, você nem consegue ouvir a própria voz. E então, de repente, a água começou a vir. Ah, venha ver. Agora, quando a água veio, eles estavam usando suas armaduras para lutar. Você entende o que estou dizendo? Então, eles estavam pesados, muito pesados na água. Todos os cavalos estavam presos aos carros, então não conseguiam subir. Então, os cavalos estavam morrendo, nadando desesperadamente, chutando e debatendo-se, os soldados. Os soldados também estavam tentando arduamente sair da água. Infelizmente, eles se afogaram. Todos eles afogados. O exército inteiro. Então, quando Moisés e sua família saíram do Egito, foi algo tão pequeno, e isso é história. Então, Deus está tentando dizer, olhe com atenção e veja agora que circunstâncias aconteceram na sua vida. É o quê? Circunstâncias. Isso. Ah, minha mãe não cuidou de mim. Ah, meu pai morreu. Então, isso e aquilo. Ah, isso aconteceu. Ah, aquilo aconteceu. Olhe para tudo isso e reconheça a mão de Deus fazendo certas coisas na sua vida. Quando você não vê Deus nas coisas, você está cego para servir a Deus. Você não consegue servir a Deus porque quando vê um homem de Deus, nem sequer reconhece que é um pastor. Quando você vê a unção, nem sequer reconhece a unção. Quando você vê um demônio, você não sabe que isso é algo demoníaco que está acontecendo. Então você precisa ter esse reconhecimento. E esse é o primeiro mandamento que ele lhes deu. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei. Estou me apresentando a vocês. Fui eu quem te tirou de lá e te trouxe até aqui, para este lugar. Número 2, você deve vencer as amarras e ser totalmente livre de qualquer forma de escravidão. Agora, o que ele disse, o que ele realmente disse? Se você quer ser um sacerdote, deve estar livre de todos os tipos de amarras. Tudo bem? Agora, por que eu digo isso? Porque depois que Deus se apresentou, ele disse: eu sou aquele que verdadeiramente te tirou da terra do Egito e da casa da servidão e da escravidão e do cativeiro. E agora a sua escravidão, que faz de você um servo, um escravo ou sujeito a algo, certo? Isso não é compatível com você ser um sacerdote. Deus disse: eu vou fazer de você um sacerdote. Este é um reino de sacerdotes. Isso é o que deve fazer. Deve guardar a minha aliança. Será um reino de sacerdotes. Para entrar no seu sacerdócio, precisa cumprir essas coisas. E ele diz: eu te tirei da escravidão. Não pode ser meu sacerdote enquanto estiver preso. Então deve se perguntar: aqui você está preso?
Muitos de nós, mesmo sendo jovens, temos várias amarras que nos ligam a certas coisas. E a menos que você esteja livre de uma escravidão, posso te garantir que é só uma questão de tempo. Ao entrar no sacerdócio, isso só vai te puxar de volta e dizer: não se esqueça, você é meu servo. Sim. Então, tudo o que representa uma escravidão na sua vida, você precisa analisar. Agora, alguns estão presos a questões sexuais. Certo, vamos falar de pornografia. Isso não é uma prática normal. Se você está preso à pornografia, não consegue se libertar disso, não consegue parar. Você entende o que estou dizendo? Não é compatível, porque a primeira coisa que Deus faria, que nós faríamos por você, seria te tirar da casa da escravidão. Então você não pode ter nada que seja assim. Eu não consigo ser livre, não consigo parar. Um sacerdote não pode ter algo que ele não consegue parar. Você não gosta da minha mensagem, mas eu realmente não me importo se você gosta ou não. Estou lendo para você o que está na Bíblia. Você não pode ter algo que não consegue parar se quiser ser um sacerdote. Então, sabe, muita gente nesse cristianismo moderno acha que pode carregar todas as amarras e continuar assim. Quando as pessoas realmente nasceram de novo, anos atrás, elas largaram completamente tudo o que tinham. Se eles eram donos de uma danceteria e uma boate, eles vendiam a boate e largavam. Se eles usavam drogas, eles paravam. Se eles viviam em fornicação, eles paravam. Se eles realmente consumiam pornografia, não havia muito disso. Mas fosse o que fosse, de qualquer forma, o que quer que fosse. O que quer que seja, sim. Você foi tirado da casa da escravidão para se tornar um reino de sacerdotes. Sim. Então você deve examinar a si mesmo. Estou te dizendo, se não for hoje, será amanhã. E isso vai te prender e dizer: você não pode ir. Sinto muito, você é necessário. Você já sabe, você pertence a nós. Você se conhece, sim. Você não pode ir tão longe. Não, não pode ir. Trabalha para nós. E o elo, a corrente, vai puxar você de volta. Ei, ei, ei. Você está falando demais. Você está falando com ele. Jesus disse: o inimigo vem, o diabo vem. Mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada sobre mim ou em mim. Sim. Então, seja lá o que for que represente um bonage, você não pode continuar fumando. Você não pode continuar bebendo álcool. Agora, quando temos comunhão, pelo menos aquela em que tem o álcool de verdade, mas não sinto a necessidade ou o desejo de beber álcool. Eu não sinto o nome, a atração e não sinto a necessidade intrínseca disso. Eu não tenho um impulso incontrolável, uma compulsão, e não tenho algo que me controle ou me force a fazer isso, o que me permite ter liberdade em relação a essa substância. Então, se você realmente quer ser um sacerdote, todas essas coisas precisam acabar. Você não pode. Então, eu tenho uma... Garotas jovens são a minha grande fraqueza. Você não pode ter isso como uma fraqueza. Isso não é compatível com o ministério. Não é compatível. Sim. Não é possível. Superbet é a sua fraqueza. Sim. Superbet é a sua fraqueza. Filmes nigerianos são seu ponto fraco. Todos nós podemos assistir a filmes nigerianos. Eles são muito interessantes. Sim, mas não pode ser uma escravidão. Tenho que assistir. Ou filmes sul-africanos. Sim. Ou series é uma escravidão. Quer dizer, eu não sei qual é a sua escravidão pessoal, mas estou lhe dizendo que isso não é absolutamente compatível com uma vida plena. Sim, você não pode viver plenamente e se tornar um padre com essas amarras. Sim, isso é um fato inegável. Você pratica fornicação, adultério ou qualquer outra coisa como um estilo de vida. Isso não é compatível. Essas coisas não são compatíveis com o sacerdócio. Então você tem que se perguntar: o que é meu corpo? A maioria de nós jovens sente que a pornografia é parte integrante de nossas vidas. Verdadeiro ou falso? Sim, é como se fosse algo que você não consegue parar. Você está confiante para dizer: ah, sim, esses são os sites que eu consulto, esses são os sites, olha esse .com, esse .org, esse .net. Sim.
e eu digo, Deus está gradualmente me libertando disso. Então eu só quero dizer, agora diminuiu. Eu só faço uma vez por dia, ou agora diminuiu, eu faço uma vez a cada 3 dias ou algo assim. Eu só quero que você saiba que isso não é compatível. Coloque na sua cabeça que as amarras, todas as formas de amarras devem de fato acabar. E eles podem ir não pela força, mas sim pela graça e pelo poder de Deus. Então, decida agora. Ok, sim. Porque eu lhe digo, quando me tornei cristão anos atrás, sempre ouvíamos testemunhos, especialmente de pessoas que pregavam o evangelho completo e de cristãos. Eles nos diziam, eu era isso, eu era aquilo outro, mas então eu encontrei Jesus e todas essas coisas saíram de mim e agora eu nasci de novo e estou servindo ao Senhor. Às vezes, veja, né, a pessoa sabe que, esse é aquele que costumava fazer isso, que costumava ser assim, mas agora mudou. Sim, viciados em drogas, traficantes, etc. É como se não fosse comp. Mas agora as pessoas estão usando drogas e também na igreja pregando a homossexualidade. Isso não é compatível com o sacerdócio. Não importa qual igreja diga o contrário, não é compatível. É tão compatível. Esses males não são compatíveis. A próxima coisa que você vai dizer é: temos relações sexuais com crianças, o próximo com animais, o outro casa com animais. Isso não é compatível com o cristianismo que praticamos, nem com o sacerdócio. Então, estou dizendo isso porque percebi que, se pudéssemos nos ver no espírito, veríamos que alguns de nós estão carregando mochilas pesadas e cheias de problemas e questões complexas que levamos conosco para o sacerdócio, e isso só termina como uma bomba e só acaba em fornicação. Foram 17 mil pessoas que morreram em um dia, sim, por fornicação. Deus não leva essas coisas na brincadeira. Parece que não é nada. Você só faz isso, tanto faz. Há pastores que fazem isso, todos os tipos de ministros fazendo todos os tipos de coisas. Saber, eu sei, mas não é compatível. E Deus não aprova tudo isso. E então não é compatível. E veja, é por isso que às vezes você olha e percebe isso. Por que que seu sacerdócio não está funcionando? Sim, porque veja bem, Deus o abençoa publicamente pelo que você faz secretamente. Sim, por isso eu disse, ore em seu quarto e eu o recompensarei publicamente. Então, Deus o recompensa publicamente pelo que você faz em segredo, e a vida secreta que você tem é o que é recompensado abertamente? Sim. Só estou dizendo isso porque percebi que muitos de nós achamos que podemos fazer tudo o que fazíamos antes. Posso continuar desde que ninguém saiba. Veja, é Deus recompensa. As verdadeiras recompensas vêm de Deus. E o sacerdócio não é compatível com todas essas coisas. Espero estar sendo claro. Número 3. Não pode haver nenhum outro compromisso, nenhum outro Deus, nenhuma outra lealdade e nenhuma outra voz a obedecer, se você realmente e verdadeiramente quiser ser um sacerdote. Nenhum outro Deus, nenhuma outra voz, nenhum outro poder ao qual você se submeta, se quiser ser um verdadeiro sacerdote de Deus. Porque um sacerdote é completamente e totalmente dedicado a Deus, é propriedade exclusiva de Deus. Você realmente quer ser propriedade de Deus, você não deve ter nenhuma outra voz, nenhuma outra lealdade ou qualquer outro compromisso com qualquer outra coisa, exceto com o próprio Deus. Não ao dinheiro, não às pessoas, não aos homens, às mulheres, não às esposas, não aos amigos, somente e unicamente a Deus. Êxodo 20, ver 3. Ele está lhe dando a condição clara: não terás outros deuses, um reino de sacerdotes, nem quaisquer outros deuses diante de mim. E eu não estou interessado em algo. E disse: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nenhuma imagem de escultura. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Então, ao que você realmente se curva e o que você de fato serve? Não, somente a mim, apenas a mim. Porque eu, o Senhor Deus, eu sou um Deus ciumento.
visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Que outro Deus não pensa em ídolos como caranguejos, camas ou antílopes e leopardos ou tartarugas mal-formados? Não, nenhum outro Deus pensaria em tais coisas, em objetos tão mundanos e sem sentido. Ou corujas. Não. Sim. Algumas pessoas podem ter isso, mas ele está falando sobre aquilo a que você se curva, aquilo a que você se rende completamente. Sim. E vejam, cristãos, raramente vocês têm alguém que segue somente a Deus. Por que então? Porque somos como os israelitas. Muito poucos reis do Antigo Egito não serviram a ídolos pagãos. Sim, o rei Davi foi um dos poucos e notáveis exemplos. E Josias, outro rei justo também. Davi, o grande rei de Israel, é verdadeiramente um dos únicos reis que não tinha ídolos, mantendo-se fiel a um único Deus. Então, veja bem, realmente não é fácil conseguir alguém que não tenha um compromisso paralelo. Isso é realmente o que é governating. Você gosta de dinheiro ou até mesmo de alguém que você ama profundamente, alguém por quem você tem um compromisso verdadeiro. A outra voz em outro lugar. Você faz exatamente o que essa pessoa diz, principalmente e unicamente. Ou a pessoa te manipula por trás dos bastidores e você nem mesmo percebe. Mas Deus diz, você sabe de qualquer coisa, de tudo, de toda a verdade. Você se curva, se rende, flui com isso, a parte de mim. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Então, tornar-se um sacerdote significa não ter outro Deus. Nada para se curvar, nada para dizer akototu ou akol-outu, akot-outu. Acho que koto é mais poderoso que kotu. Porque você não deve ser manipulado por sua esposa, por ninguém ou por um amigo. É suposto ser manipulado por Deus. Deus irá manipular você. Esquerda, direita, esquerda, direita. 10. Esquerda, direita. Amém. Qualquer pessoa que tenha um amigo ou outra pessoa em sua vida que esteja de alguma forma levando você a fazer coisas ruins e orientando você, influenciando você, é melhor se livrar dessa voz. Você não pode entrar no sacerdócio com aquele homem, ou com aquela pessoa, ou com aquela amizade, ou com aquela aliança. Puxar vacas é tarefa somente de Deus. Eu disse que rebocar carros é tarefa somente de Deus. Coa. Significa ajoelhar-se. É isso o que realmente significa, então? E quanto ao koto, acho que eu diria algo muito importante sobre esse ponto em particular que afeta a todos nós, seres humanos. Todos nós temos certas coisas, pensamentos ou sentimentos escondidos dentro de nós que estamos realmente seguindo e que estão, de fato, nos controlando. Às vezes você vê alguém, a pessoa está muito feliz na igreja, demonstrando uma alegria visível. Mas a verdadeira razão é que a pessoa tem um ente querido, alguém muito especial presente ali na igreja. O véio está fluindo na igreja. Você descobre mais tarde, eu amo o Senhor. Eu realmente agradeço a Deus pela igreja. Eu sou realmente abençoada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não saber que há alguém querido na igreja e que esse alguém despertou 90% da alegria que a pessoa está experimentando. Sim. Hã? Sim, claro, entendi perfeitamente. O que é que está nos motivando? E é por isso que isso é bom para você. Se você entrar no ministério, você nunca aprende a receber honorários ou dinheiro por nada. Sim, você verá Deus sem dinheiro voluntário, cantar, pregar, viajar, trabalhar sem dinheiro.
O dinheiro estraga a fidelidade das pessoas a Deus. Uma vez que você começa a pensar em dinheiro, o dinheiro passa a ser um motivo. Pessoas que sempre vão a algum lugar para pregar para ganhar dinheiro, sempre fazendo algo para conseguir dinheiro, isso destrói sua alma. E antes que eu perceba, é a isso que você está se curvando, é a isso que você está se entregando. Se você não estivesse recebendo dinheiro, você iria até lá? Você faria isso? Significa que você está fazendo isso por dinheiro. Então você tem outro Deus ou algo que faz você se curvar. Para entrar no ministério em tempo integral, você precisa ter certeza. É por isso que eu gosto quando você escolhe Deus, não quando as coisas não estão dando certo. Vamos ver se o coronavírus vai atacar. Seu emprego que você valorizava tanto e era tão precioso para você. Vamos ver se o coronavírus vai atingi-lo. E então você diz: "Ah, Deus, meus olhos se abriram." Meus olhos se abriram, sim. Seu chamado é real. Considero todas as coisas como perda, por causa da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar Cristo. Uau, você se torna realmente espiritual porque o corona acabou com o seu emprego, acabou com ele. Você entende o que é zukim? Você não precisa entender. Zuk é uma palavra. Estou formando a palavra zukit. Pronto. Escolha o primeiro e deixe-o saber que você está se rendendo, que sua reverência e fluxo são dele e não nada. Então eu o servirei. Se for em Accra, eu o servirei. Se for em Kumasi, eu o servirei. Se for em Londres, servirei. Se for em Nova York, servirei. Se for na América... Ah, não, a América não é. Ó Senhor, onde quer que tu digas para eu ir, que assim seja feita a tua vontade. Ó Senhor, este lugar é perigoso. Sim, não é porque você viu que é perigoso. Então, para onde você quer ir agora? Sim, para ser sacerdote dele. Você não deve ter outro Deus. Você não deve ter outro poder que te faça se curvar, te faça levantar, te faça ceder, te faça ficar de pé, te faça acordar cedo, te faça acordar tarde, te faça fazer coisas, te faça correr, te faça suar, te faça se molhar. É só Deus que quer ter esse privilégio de quando ele disser corra, você corre, vá, você vai. Venha, você vem. Mova-se, então você se move. Só ele deve ter esse privilégio sobre a sua vida e esse tipo de poder, e não alguma outra coisa que está agindo. Outro poder e influência que, na verdade, é o motivo pelo qual você está fazendo as coisas. Então, livre-se de todo Deus, seja uma imagem de escultura. Você não pode, de forma alguma, sentar-se confortavelmente na igreja. Você está usando uma pulseira no tornozelo ou talvez na cintura, uma peça peculiar que foi dada a você por um poderoso feiticeiro, ou talvez sua querida avó, com suas crenças antigas, te deu algum amuleto especial. A avó te deu isso para proteção e você nasceu de novo. Como você pode fazer isso? É um guarda-costas para você. Um guarda-costas. Desde quando uma pulseira virou guarda-costas? Eles te dão óleo de palma para beber como proteção e você ainda bebeu. Você já se perguntou por que está emagrecendo? E você ainda mistura a comunhão com o óleo de palma. O vinho da comunhão, um elemento sagrado, e o óleo de palma, um recurso natural, juntamente com um ovo que você consumiu para sua proteção pessoal. Ovo cozido. Você come o ovo sem completamente mordê-lo. Um ovo cozido. Você e o ovo inteiro. Conseguiu descer? Sim. Você estava, de fato, dando um sapo muito grande para engolir, não é mesmo? Sim? Vida, vida. Você vê as pessoas se movendo com os próximos lados e elas dão a você e dizem que se você comer não morrerá. E aí você vê a coisa toda. As quatro pernas saem. E você sabe como as pernas entram? Sim. Como se estivessem dançando. E você os coloca e os engole como se estivesse engolindo vitaminas. E então vai para o seu estômago se mexendo. Você sente ele se mexendo, esperando o ácido digeri-lo.
E depois você vem para acrescentar a comunhão, para alimentar o sapo de forma mais completa e satisfatória. Não, não. Certifique-se de que a quem você se rende é somente ao nosso Deus. Deus é de quem você verdadeiramente depende em sua vida. Amém. Número 4. Entenda as grandes misericórdias e os justos e divinos juízos de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Ele se apresentou, ele diz: Eu sou aquele que mostra a minha grande e abundante misericórdia a milhares e milhares daqueles que verdadeiramente me amam. E eu sou aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos, estendendo-se até a terceira e a quarta geração. Portanto, você precisa saber com quem realmente está lidando quando se torna um sacerdote. Amém. Sabe, quando você vê pessoas fazendo coisas perversas, às vezes você se pergunta: Deus, você vê? Sim, eu lhe digo, ele vê. Mas você deve entender que ele realmente pune as pessoas e, além disso, pune os filhos das pessoas, e ele os pune por uma razão muito específica e por um determinado período de tempo. Gênesis capítulo 15. Apenas uma observação rápida e depois continuamos. Esta palavra do Senhor a Abraão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Eles disseram: Encontrei um problema, não tenho filhos. Ele disse: Sem problemas, resolvo isso para você. Versículo 4. A palavra do Senhor: Este não será teu herdeiro, eu lhe darei muitos filhos. Eu sou o Senhor. Então ele disse: Como posso saber? Então ele diz: Pegue uma heifer, que é uma vaca de 3 anos. Ela diz: Ram. E ele pegou todos esses animais e os dispôs, e aves desceram sobre eles. E Abraão as enxotou. Quando o sol estava se pondo, um sono profundo caiu sobre Abraão, e um terror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse: Saiba que não se preocupe quando dormir. E às vezes o sono é necessário para o seu sonho. Uma descendência será estrangeira. Sua descendência, seu filho, será estrangeiro em uma terra estranha. Tudo bem. E eles o servirão, e eles serão afligidos por 400 anos. Tudo bem? E também eu julgarei a nação a qual eles servirão. Ele está falando sobre Moisés. Depois disso sairão com grande substância. E tu irás em paz para teus pais. E ele será enterrado em uma boa e avançada velhice. Versículo 16. Mas na quarta geração, eles certamente voltarão para este lugar, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completamente cheia. Agora, Deus estava dizendo isso, você sabe, em 4 gerações. A quarta geração, e foram 400 anos. Uma geração, 100 anos. Em 4 gerações farei este trabalho e trarei estas pessoas para cá e as desapropriarei, mas não posso fazer isso agora porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa e o tempo para a sua punição ainda não chegou. Eles pecaram, seus pais pecaram, os filhos precisam pecar, os outros filhos precisam pecar, e então os outros filhos também precisam pecar. Então a medida estará cheia. Então eu reagirei a isso, trarei meu povo e virei desapropriá-los de sua terra. Portanto, não posso desapropriá-los de sua terra até que a iniquidade deles esteja completa. Você precisa entender que Deus é um Deus de julgamento e justiça. E Deus, como foi apresentado, disse: Eu sou aquele que visita a iniquidade nos filhos das pessoas. Eu castigo as pessoas castigando seus filhos. Sim, eu castigo as pessoas castigando os seus filhos. Então eu sou misericordioso até milhares. É assim que eu sou. E você vê, nesse caso, ele estava se apresentando a Abraão. Ele disse: Veja, essas pessoas vão levar 400 anos para fazerem tanto mal quanto puderem. E depois disso, eu lidarei com todos eles. Mas a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Então, às vezes você vê alguém fazendo algo e diz que o seu cálice ainda não está cheio. Sim, quando a iniquidade dos amorreus estiver completa, então você verá a reação de Deus. É por isso que às vezes observo por muito tempo, você vê alguém fazendo coisas, seja o que for, e Deus está permitindo. Deus não tivesse visto, como se a palavra dele não fosse real, mas a palavra dele é muito real. Então precisa saber e acreditar em quem lidando. Você temer a Deus. Oramos pelo Espírito do Senhor.
Mas pessoas que não temem a Deus não podem ser sacerdotes. É por isso que um homem humilde como Zacarias orava a Deus e cumpria seus deveres sacerdotais, mesmo não tendo filhos. E parecia que Deus o havia abandonado. Ele estava humilde no templo. Quer eu tenha ou não filho, temo a Deus, conheço a Deus. Ele serviu a Deus até virar homem velho. Deus disse, tudo bem, vou te dar um filho na velhice e então você poderá morrer. Então Deus é um Deus grandioso, Ele é um Deus poderoso de juízo, Ele é um Deus de misericórdia. E existe um lugar que chamamos de eternidade. Eternidade não é um tempo longo, como as pessoas pensam, eu vou para as eternidades. É um tempo muito longo. Não, é um estado de existência. Eternidade é um estado de existência onde o passado, o presente e o futuro não são como são hoje. Você não entende isso? Sim, estou dizendo que eternidade não é apenas um longo período de tempo. Não, é outro estado de existência. E nesse estado de existência, algo está no passado, algo está no futuro, algo está no presente. Não é assim porque não existe tempo. Isso se chama eternidade, na eternidade. Deus habita na eternidade. Sim, é outro estado de existência. Sim, superior àquela em que estamos agora. Esta em que você está é uma oportunidade para servi-lo. É uma chance para você acreditar no grande Deus. É uma chance para você dar a Ele o seu melhor. É uma chance para você confiar e conhecer a Deus, mesmo que haja muita escuridão e dificuldade para conhecê-lo. É uma oportunidade para você. Este é o grande Deus que espera as pessoas terminarem de pecar antes de aplicar o julgamento. Quando o julgamento chega, sabe, ao longo dos anos em que estive no ministério, uma das coisas mais tristes é observar o julgamento das pessoas. Quando vejo pessoas passando pelo julgamento, sempre quero intervir e mudar isso, porque não é fácil de se ver. Não é fácil. Se as pessoas fazem coisas erradas ou más, o dia em que recebem seu julgamento é muito difícil de assistir. E se você tem um coração de Deus, você percebe até que quando Deus pune as pessoas, Ele não sente alegria em puni-las. Mas se Ele precisa, Ele precisa. Então você precisa saber com quem está lidando. Você é um sacerdote de Deus. Você precisa saber lidando. As pessoas acham que Deus é cego. Deus é um tolo. Deus não é nada cego. Deus não é nada tolo. O que Ele disse em sua palavra, Ele cumprirá. Sim. E Ele disse, você não soube? Você não ouviu Deus? Ele disse que vai dizer. O que acontece diante de quem você conhece, quem é como Deus? Ele é um Deus muito grandioso. Ele é muito poderoso, todo poderoso. Ele sabe tantas coisas. Há tanta maldade e injustiça no mundo. Ele viu tudo. Sim. Ele disse que a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Eu lhes dei algum tempo, eles fariam todo o mal, e naquele dia, então, o meu julgamento será feito. É por isso que as coisas parecem acontecer e é como, essa pessoa parece estar se safando de tudo isso. Este aqui parece estar se safando disso. Então você vê, você não conhece o Deus com quem está lidando. Você não conhece o Deus com quem está lidando. Você não faz ideia do Deus que você é. Deus é selvagem. Deus é selvagem. É mais selvagem do que você imagina. É mais selvagem do que qualquer um. Se você algum dia sonhar com um castigo ou sonhar com algo ruim, nunca vai sonhar tão bem quanto Deus já sonhou. Sim. Nem pode sequer passar pela sua mente jamais a palavra dele. Então, um sacerdote é um mediador. E você precisa saber entre quem está mediando, entre o homem e Deus. Você está mediando entre um Deus muito grande, com características particulares, mostrando misericórdia a milhares. Ele mostra misericórdia. Tudo se resume à misericórdia. E ele também julga, derramando a iniquidade sobre os filhos. E é por isso que você vê o que a Bíblia diz. E o pecado entrou no mundo. O pecado é uma condição. Ele entrou e foi transmitido. Foi transmitido a todos os homens. Tem se propagado até hoje. Não foi embora. O pecado de Adão nos assombra até hoje. Algumas das experiências pelas quais você está passando, você vai se surpreender de onde elas vêm. Você ainda está aí? Sim. Então, Deus é um Deus verdadeiramente incrível. Então, se você realmente quer ser um sacerdote dele, precisa conhecê-lo profundamente. Quando Noé pronunciou a maldição, quem foi que o envergonhou de fato? Cam foi quem o envergonhou. Mas ele amaldiçoou Canaã, o filho de Cam. Sim, apenas Cam restou, o único sobrevivente.
ele amaldiçoa Canaã. Então você precisa ter cuidado. O tipo de Deus com quem estamos lidando, nós não fazemos ideia. Deus tem visto pessoas fazendo filmes sobre Jesus Cristo, zombando de Deus, dizendo que Deus não existe. Eu não acredito em Deus, eu não faço isso. É interessante. Sabe, você reza pelas pessoas. Nós oramos por algumas pessoas aqui quando elas saíram do hospital. Eles nem reconhecem Deus. Agradeça ao Aquário Ninho. Desta vez não há menção a Deus. É como se não houvesse Deus. Fantástico. Sabe, a Bíblia diz que a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Sim, a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Quando estiver completa, não importa quanto tempo leve. Uma vez visitei um bispo e certas pessoas estavam fazendo coisas, ele levantou o dedo e disse: não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo leve, aquele que destrói a casa de alguém, sua casa será destruída. Ele acenou com a mão e disse: não importa quanto tempo leve. Exatamente 10 anos depois daquela data, eu vi acontecer. Exatamente. E eu lembro quando ele acenou com a mão e disse: não importa quanto tempo leve. E certamente não importa realmente quanto tempo isso leve. Você entende o que quero dizer? Então você deve realmente conhecer o tipo de Deus que você diz que quer que seja o seu sacerdote, ou você por acaso mudou completamente de ideia. Não sei por que você está quieto. Número 5. Não brinque com Deus se você for padre. Com Deus não brincamos. Êxodo 27. Você não brinca com Deus e não faz piada sobre Deus. Está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não há brincadeira, não há vaidade em mexer com Deus. Pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Você não pode. Primeiro de tudo, você não pode mencionar o nome dele de qualquer jeito. Deus. Ei, Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo. Você os vê em filmes com frequência. Quando vejo filmes assim, algo se revira no meu estômago contra o filme. Então, você está realmente levando isso na brincadeira. A vaidade é uma leviandade. Você não pode tratar o serviço de Deus com tamanha leviandade. Se você brincar, ele diz: não tome meu nome em vão. Nem sequer mencione meu nome de forma leviana. Nem sequer mencione meu nome de forma leviana. Não trate meu ministério com leviandade. Eu não sou um homem. Nem mesmo o meu nome. Nem mesmo a menção do meu nome é leve. Deus é um assunto sério. Deus é uma coisa séria que está acontecendo. Assim, pessoas cheias de Deus. Estarei no ministério amanhã. Não estarei no ministério. Hoje servirei a Deus. Não servirei a Deus hoje. Eu farei isso. Amanhã não farei isso. Ei. Isso no momento seguinte é outra coisa. Cair com Deus é perigoso, cara. Você quer ser padre? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não o terá por inocente. Você diz que Deus o chamou hoje. Amanhã não se chama você hoje. Amanhã é outra coisa. Você está servindo a Ele. Então você desistiu. Então você volta e está bancando o palhaço com o ministério e com Deus. Então tenha cuidado. Você está no coral. Você não pode enganar. É algo sério. Se você está verdadeiramente a serviço do Senhor, é algo muito sério. Você não pode brincar com isso. Você não pode levar isso na brincadeira. Você não pode estar no ministério de qualquer jeito. Fazendo as coisas é como se... Engraçado. É estúpido. Você pode enganar, pode brincar, pode fazer o que quiser. Você não pode. Não é uma banda, não é um grupo pop. É algo sério. Deus está dizendo que até mesmo o nome dele... Não diga que você está na sua casa. Não mencione o meu nome. Eu não gosto disso. Eu sei. Eu também não gosto que você me trate assim. Eu só diria Deus ou Jesus. Eu não vejo dessa forma. Você está aí? Tudo bem. Então eu olho para as pessoas. Você foi consagrado como bispo, feito pastor. Você leva isso na brincadeira. Você vive de qualquer maneira. Você faz coisas. O que quer que você diga, o que quer que você queira dizer. Não é nada. Este não se importa. Isso não é nada. Não faça isso.
Você quer ser leve. Você pode ser gentil com relação aos animais que você vê na televisão ou algo assim, mas não com Deus, nem com a sua obra, nem com tudo sobre ele e a sua casa. Sim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou a igreja em vão. O dinheiro na igreja em vai, o Senhor não o considerará inocente, que levam tudo na brincadeira. Certo, Malosa Tamazo? Bem, então, o número 6, por exemplo. 12 passos em direção ao seu sacerdócio. Leve o seu descanso a sério. O livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo, nos ensina sobre isso. 8. Lembre-se do dia de sábado para mantê-lo sagrado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, tua mãe, nem tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo neles, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Agora veja bem, mesmo que sua serva trabalhe, ou seu filho trabalhe, ou sua filha trabalhe, isso fará com que outras pessoas também trabalhem. É por isso que o sábado incluía até mesmo os animais. Agora, a maioria das pessoas tem tido dificuldades. Um dia encontrei um homem de Deus. Ele me disse: você conhece pessoas que se meteram em dificuldades no ministério? Ele disse que de todas as coisas que ele conhece são as pessoas que não tiram o descanso. E ele disse que estava me aconselhando. E ele disse: eu só quero te aconselhar e quero que você saiba de uma coisa, que a punição por não guardar o sábado é a morte. Portanto, a punição por não descansar é a morte. Descansar significa fazer a pausa necessária e fundamental. Você sabe, do trabalho árduo que Deus nos deu, até mesmo disso ele nos concede uma pausa para esperarmos pacientemente no Senhor. Sim, uma pausa, um intervalo de descanso e reflexão. Pessoas, vejam, as pessoas dizem que estão no ministério, mas não existe um venha, afaste-se, venha. Não existe uma música assim? Sim. Venha. Venha e passe um tempo agradável e relaxante comigo. Venha. Deixe seu coração e sua mente em paz. Deixe seu copo vazio ser completamente preenchido. Venha e passe um tempo agradável comigo. Venha. Você diz que é sacerdote, mas nunca se afasta, por favor. Você escolheu o rock. Você não entende isso aqui. Venha passar um tempo comigo sempre, a cada dia que passa. Isto. Pegue e veja como é quando oramos. Você vê que estamos orando por mais tempo. À medida que a oração fica mais longa, enquanto permanece, perceba que não quer parar. E sente quando para algo ruim acontecer. Não é verdade? Você percebe isso porque leva tempo para chegar lá. Então afaste-se. Veja, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez o céu e fez uma pausa. Ele descansou. A maioria das pessoas que não se afasta nem mesmo para fazer uma pausa, para realmente ver, esperar e pausar. Veja bem, você nunca terá tempo para ouvir a Deus. Lá, minha querida princesa, um dia ele estava no banheiro. Deus falou com ele. Ele estava apenas descansando. Porque ele disse: Deus fala com você quando descansado. Sim, quando ativo, se movendo. Sua mente está tão ativa. Você nunca ouve de Deus o que precisa fazer. Disso eu não posso esquecer. Eu preciso fazer isso. Você nunca foi assim antes? Não posso esquecer isso. Preciso lembrar. Como sua mente pode ouvir Deus? Como você pode ouvir a voz de Deus? Come away. Venha embora, venha e passe algum tempo de qualidade e significativo comigo. Venha, deixe seu coração e sua mente dominarem completamente, permitindo que seus sentimentos mais profundos e seus pensamentos mais verdadeiros guiem você neste momento especial. Deixe seu copo vazio ser preenchido completamente. Venha e passe algum tempo agradável comigo. Venha e cante mais um pouco, por favor. Há ministério sem vinda. Longe, muito longe, sem o sábado. A punição para nenhum sábado, então. Morte. Venha e passe um tempo precioso e significativo comigo. Venha embora. Deixe seu coração e sua mente ficarem em paz e tranquilidade. Deixe seu copo vazio ser completamente preenchido.
Venha e passe um tempo agradável e reconfortante comigo. Venha embora. Não tenha tanta pressa na vida, pois isso só leva à preocupação e ao estresse. Há um tempo para trabalhar diligentemente e há um tempo para orar com devoção. Tente encontrar um lugar silencioso e sereno para ouvir a voz dele e buscar o seu rosto. Você consegue ouvir o Espírito Santo chamando você para mais perto e profundamente? Venha, levante suas mãos em casa, venha embora, cante agora. Venha, 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 por favor. Passe um tempo precioso e significativo comigo. Venha, deixe seu coração e sua mente se encherem completamente com paz e alegria e permita que seu copo vazio seja abundantemente preenchido com tudo o que você precisa. Venha, passe um tempo de qualidade e reflexão comigo. Venha, venha, cante livremente com toda a sua alma, deixando sua voz ressoar. Da última. Austrália, Venha embora. venha e passe um tempo tranquilo e significativo comigo. Venha embora. Deixe seu coração e sua mente se acalmarem profundamente. Deixe seu copo vazio ser completamente preenchido. Venha e passe um tempo agradável e sereno comigo. Venha embora. Agora você vê, o sábado está diretamente conectado ao seu respeito por Deus e ao seu reconhecimento de sua criação. Suas pausas e intervalos revelam sua grande honra e profundo respeito pela criação dele e pela notável capacidade dele de pausar após 6 dias de trabalho. E quando falei hoje, sempre me lembro, porque foi na Austrália, e ele estava falando comigo. Eu era a Austrália, Líbano. Ele estava falando comigo. Ele estava dizendo que Deus lhe mostrou quando ele estava passando por desastres, todos os tipos de desastres. E ele disse que a principal característica era o que os fazia descansar. Eles nunca fizeram isso para quebrar. Foi isso. Mas não. Ele estava mencionando outras coisas como possibilidades para a causa dos seus problemas. Mas ele disse que quando deixou tudo isso de lado, disse que eles nunca recuaram e então tiraram aquela pausa ou descanso. Então você se chama de sacerdote e pastor. Isso precisa ser entre você e seu Deus. Afaste-se. Afaste-se. Aleluia. Você ainda está por aí? Você está deprimido? Você está calado? Ok, sem problema. E número 7. Honre sempre seus pais e suas mães com todo o respeito e amor que eles merecem. Sim. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem nesta terra que o Senhor teu Deus te dá. Novamente, um sacerdote deve ser um verdadeiro honrador, honrador de pais e mães com todo o respeito. Disse que é um reino de sacerdotes? É isso. Honre seu pai e honre sua mãe. Agora, eu realmente acho que, sabe, por que você acha que se alguém está gravemente ferido, digamos que algo terrível acontece com uma pessoa e você olha profundamente para essa pessoa e se vê completamente nela, como se fosse um reflexo de si mesmo, a pessoa é igual a mim. Você entendeu? Sim, você entende muito bem. Você vê, e então, digamos que uma pessoa assim seja ofendida ou morta ou algo assim, todos que estão assim percebem o que realmente aconteceu. Porque o que fizeram com a pessoa, você consegue ver sendo feito com você também. Agora, eu só quero dizer que Deus é um pai. Ele é um criador que tem sido ignorado e insultado como se não existisse. Como se ele não fosse a razão de existirmos neste mundo. O mundo inteiro diz que não há Deus. Quero dizer, toda a Europa e a América dizem que não há Deus. Eu não existo lá. Eu não sou nada. Você vê? Ok. Ou a iniquidade dos amores ainda não está completa, em você está livre de encargos. Mas vejo que Deus realmente olha com atenção para os pais e se identifica profundamente. Então, é como o que é feito com um homem negro de uma forma muito significativa. Você vê isso porque você também é negro. Posso perceber que isso pode ser feito com você?
Sim. Então, o que ele fez com os seus pais, porque Deus é um pai, o que você fez com este é como se estivesse fazendo diretamente comigo. Eu me identifico profundamente e verdadeiramente com isso. Sim. Então, Deus é muito sensível aos pais e seus problemas. Pais e mães. Portanto, honre seu pai se você realmente vai ingressar no sacerdócio e permanecer nele por toda a sua vida. Honrar seu pai é uma lei divina, é uma regra fundamental. Não haverá nenhum dia com uma razão suficientemente boa para você não honrar seu pai. Seu pai é quem realmente fez você existir, quem o tornou conhecido, quem o preparou cuidadosamente, quem o fez vir à existência neste mundo. Nunca haverá uma boa razão. Nunca haverá uma boa razão para desonrar seu pai ou envergonhá-lo direta ou indiretamente. Sim, essa razão não virá. Pode ser um assaltante armado, pode ser um ladrão, pode ser o que for, mas o dia ainda não chegará em que você deva desonrar seu próprio pai ainda. Desculpe. Sim. Então, por favor, lembre-se disso. Para todos aqueles de vocês que, quando se rebelam, de repente jogam fora completamente tudo o que realmente sabem, tudo o que ouviram e aprenderam, como se nunca tivessem aprendido absolutamente nada. Sim, você deve ter muito cuidado agora. Por quê? Como sacerdote, ele diz, para que teus dias sejam longos. Uau! Uau! Então, a longevidade e a notável capacidade de sobreviver vem com a profunda homenagem ao seu pai. Que você possa sobreviver a todas as crises e obter uma vantagem significativa em todos os problemas que surgirem em sua vida. Em nome de Jesus, que seu sacerdócio esteja sempre seguro e firmemente estabelecido. Que você seja um verdadeiro padre, um filho leal da casa, um servo dedicado e fiel do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé todos. Agora, por favor, levante sua mão e agradeça sinceramente a Deus pelo sagrado sacerdócio que você está assumindo neste momento. Número 1. Reconheça a Deus e os seus caminhos na terra. Este é o número 2, um ponto importante a ser considerado. Supere todas as amarras, todos os tipos de amarras. Número 3. Não deve haver nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro compromisso, somente com Deus. Número 4. Entenda as profundas e infinitas misericórdias e os justos julgamentos de Deus. O número 5 da nossa série. Não brinque com Deus. Não o subestime. Não brinque com a palavra dele. Não o subestime. Número 6. Leve o seu descanso muito a sério, de verdade. Sim, você está esperando por ele. Você está parando para realmente amá-lo, para falar com ele, para se relacionar profundamente com ele, para interagir significativamente com ele. E o número 7. Honrem os pais, honrem as mães, honrem profundamente aqueles que, com seu apoio e dedicação, fizeram com que você chegasse onde chegou. Com seu amor incondicional e sua honra mais sincera, você deve sempre honrá-los e reconhecer sua imensa contribuição. Pai amado, levantamos as nossas mãos em oração. Agradecemos profundamente a sua mensagem divina para nós. Jesus, obrigado pelo seu grande e maravilhoso poder, pela sua imensa e abundante graça. Nós liberamos a sua graça para toda aquela igreja, um reino de sacerdotes. Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos concedidas. Agradeço imensamente a Moan, Naro, Ramel, Bonigodos, Preindo, Arbainorés, Ramolides, Trublin, Laombis, Adramos, Menem, Genola, Tobrize, Toble e Cabuco, por
por sua presença e apoio. Sou profundamente grato pelo sacerdócio e esta confirmação é um momento verdadeiramente significativo e abençoado em minha vida. Confirmado. Mandu, Chibe, Bobo, Ramadagalas, Edoma, Amalome, Taramag, Porindos, Chimbedilados, Mona Talbo, Briggs, Shumdo, Domides, Tumba, Brigendides, Chubrialidesis, all are now prepared to carefully and deliberately place a hand upon the head, signifying a moment of deep respect and profound connection, a gesture of unity and shared understanding. Agora, seu sagrado sacerdócio está firmemente estabelecido. Você é um mediador verdadeiramente especial entre Deus e o homem. Madame Samano Barachandelli. Você é uma pessoa notavelmente boa e verdadeiramente especial que intercede por Deus em favor de todas as pessoas. Pai, nós te agradecemos imensamente por criar um reino verdadeiramente inteiro, uma nação completa e inteira, uma igreja inteira de padres e pastores dedicados. Que imensa honra! Nunca soubemos que éramos todos padres de fato, mas agora te agradecemos porque nos tornas a todos sacerdotes. Nós amamos você. Agora levante sua mão e comprometa-se com ele. Senhor, eu serei teu sacerdote para sempre. Eu te amo. Ajuda-me a esperar em ti. Ajuda-me a entrar plenamente no meu sábado e a descansar verdadeiramente diante de ti, a desfrutar profundamente de ti e a te amar com todo o meu ser, para que eu possa te honrar e respeitar pelo quão grandioso e maravilhoso és na minha vida. Eu te dou muitas graças, diz o Senhor. Eu já te chamei antes da própria fundação deste mundo, para que fosses meu sacerdote escolhido. Portanto, não leve isso de forma leviana. Sim, não trate nada com leviandade. Nada que tenha a ver com Deus. Pois Deus não se deixa escarnecer. Deus vê tudo, Deus ouve tudo, pois a palavra de Deus diz claramente, e o Senhor os ouve, nas riama. Portanto, levante-se agora mesmo e siga em frente com fé e determinação, e trabalhe arduamente, minha filha, meu filho, vá, trabalhe com dedicação e propósito. Pois eu te chamei e você aceitou o meu chamado para fazer parte do reino de sacerdotes. Não se isente desse belo chamado. Não se afaste da minha vontade. Minha vontade é bela. Meus juízos são perfeitos, onde as misericórdias são maravilhosas. Abra seu coração e flua em seu sacerdócio. Pois eu te chamei para muita glória e muita honra. Você verá ainda mais a minha glória no fim dos tempos, no fim deste período, no fim desta estação. Minha glória será ainda mais evidente. Pois eu te levo pela escuridão para que eu possa te trazer à luz. Eu te levarei através dos rios para que eu possa te conduzir até a terra seca e firme. Tudo aquilo que te prende e te limita não vale a pena manter. Corte as correntes, corte os elos, corte as amarras que te prendem, encerre a escuridão da sua vida e saia completamente livre para uma nova jornada. Meu filho e minha filha, eu quero te usar e eu vou te abençoar. Um reino de sacerdotes é a minha vontade, sim, verdadeiramente. Um reino de Deus. Amantes, um reino de oração. Guerreiros, um reino de servos dedicados e fiéis do Senhor. Esta é a minha porção e a minha vontade para você neste tempo e nesta estação. Mas é por isso que eu fiz você orar de uma maneira que você nunca orou antes. É por isso que fiz com que você viesse ao meu trono de uma forma que nunca veio antes. Para que você me conheça e saiba quão doce é ser padre. E para mim, eu te chamei de minha filha. Eu chamei você de meu filho. Não leve isso de ânimo leve. Não tome o nome do Senhor nem qualquer coisa do Senhor em vão ou como vaidade. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Pois as nações do mundo estão esperando. Muitas nações estão esperando por padres. Há nações com sacerdotisas, há cidades sem sacerdotes, vilas sem sacerdotes, todos eles esperando por um padre. Tamuxandã deve chegar a terras distantes, terras que estão além dos seus olhos, além da sua imaginação. Todos eles estão esperando por sacerdotes.
ou se ao menos tivéssemos um sacerdote, conheceríamos a Deus. Se ao menos tivéssemos alguém que viesse em nome de Deus por nós. Sim. Machum Betalamá, você será aquele que irá então? Sim, você irá? Quem estará lá? Aquele que será esse sacerdote. Quem irá até os pequeninos, os esquecidos, até os anônimos que estão esperando para se tornarem prostitutas ou servos de Deus. Mas porque você foi, eles foram salvos. A vida deles foi transformada desde o nascimento por sua causa. Minhas ilhas esperam por você. Minhas cidades esperam por você. Eles esperam por meus apóstolos e meus enviados. Que você seja um dos apóstolos e um dos sacerdotes que irão e se colocarão em favor do povo. Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que precisam da lei. Pai, obrigado pelo teu dom e pela tua grande bênção que derramas sobre nós neste momento. Nós amamos vocês e agradecemos. Sabemos que você envia seu anjo para nos desconectar de todas as formas de escravidão e de todas as formas de maldade, para que possamos ser puros diante de você e permanecer no lugar santo, onde há mistério, onde há escuridão com luz vinda das velas, onde há incenso e onde os mistérios de Deus são revelados. Que possamos ir mais longe e entrar no Santo dos Santos para ver os mistérios de Deus, a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Pai, que possamos te conhecer. Que possamos te conhecer. Queremos te conhecer. Te agradecemos pelo teu poder, tua graça, teu Espírito, que é liberado para todos que fazem parte deste reino de sacerdócio.